Então, meninos, como vocês já sabem, essa semana a gente vai ter nossa avaliação diagnóstica, tá certo? E aí eu fiz aqui uma revisão, um resumo, né, de alguns dos principais assuntos que a gente viu durante todo esse tempo que a gente está trabalhando online, tá certo? Então, bora lá. Os conteúdos que vão cair na avaliação diagnóstica são potências de I, né, a parte aqui de números complexos, equação da reta, tudo de análise combinatória, tá? Porque é um assunto muito importante, e princípio da multiplicação, arranjo, permutação e combinação, tá certo? Probabilidade e funções afim e quadrática, tá bom? Esses são os assuntos que vão cair. Uma questão de números complexos, uma de equação da reta, 4 questões de análise combinatória, uma de cada tópico desse, 2 de probabilidade, uma de função afim e uma de função quadrática, tá? São 10 questões. Primeiramente, a gente vai para a parte de números complexos, tá? Potências de I. Acho que vocês lembram, mas números complexos tem ali uma variedade, né? Bem grande. Tem adição, subtração, multiplicação, divisão, números complexos, conjugado, um monte de coisa. Mas eu acho mais importante vocês saberem a parte de potências para conseguir aplicar em equações do segundo grau, tá bom? Então, bora lá. Como vocês sabem, o I ele tem 4 valores base, tá? O primeiro é I elevado a zero, que é 1. Ora, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Pode ser 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Se for elevado a zero, o resultado vai ser 1, tá? I elevado a 1 é igual a I, tá? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Pode ser 10 mil elevado a 1 vai dar 10 mil, tá bom? I elevado ao quadrado é aquela nossa base, aquele conceito ali é matriz, tá? I ao quadrado é igual a menos 1. Essa aqui é a base da base dos números complexos, tá? E a gente tem que I elevado à terceira é igual a menos I. Por quê? Ora, acho que vocês lembram de propriedades da potência. Multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes, né? Então, 2 e 1, 3. Isso quer dizer que I elevado ao quadrado vezes I elevado a 1 é a mesma coisa que I à terceira, tá? E aí, I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. I elevado à primeira é I, tá? Só substituir. Menos 1 vezes I, menos I, tá? Então, a gente sabe aqui os valores, esses 4 valores base. E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir, por exemplo, I elevado a 250? São 4 valores base. Então, a gente vai pegar o expoente, que é esse que está aqui em cima, e dividir por 4, tá? Se for 200, 200 dividido por 4, o resto, o que sobrar, a gente vai ver se encaixa aqui em um desses 3, tá? Sempre vai encaixar, sempre o resto vai ser 0, 1, 2 ou 3, tá bom? E aí a gente vai ver se o resto for 2, por exemplo. Quer dizer que vai ser I ao quadrado e a resposta é menos 1, tá bom? E aí temos alguns exemplos. Calcule o valor de I elevado a 108, I elevado a 63, I elevado a 462 e I elevado a 73, tá? Então a gente vai pegar esses expoentes aí, dividir por 4 e ver em qual parte se encaixa desses aqui, tá bom? Bora lá. E aí a gente vai começar com I elevado a 108. E aí a gente vai dividir, ó, 108 por 4, tá? E aí 2 vezes 4 dá 8, para 10, 2. Abaixo 8. 7 vezes 4 vai dar quanto? 28, tá certo? E aí 28 para 28, 0. Então o resto foi 0. Isso quer dizer que I elevado a 108 é a mesma coisa que I elevado a 0. E aí, com base naquela nossa tabela, I elevado a 0 vai ser 1, tá? Então, I elevado a 108 é igual a 1, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai para o nosso segundo exemplo, tá certo? Que é I elevado a 63, tá? Então, igual a gente fez aqui, a gente pega esse 63 e divide por 4, tá? 1 vezes 4, 4 para 6, 2, abaixo 3, tá?
5 vezes 4, 20. 20 para 23 sobra 3. Então, isso quer dizer que I elevado a 63 é igual a I a terceira. E a terceira, como vocês viram naquela tabela, é igual a menos I, tá? Então, ó, resolvido. E aí a gente vai para o outro exemplo. I elevado a 462, tá bom? Então, a gente pega esse 462, divide por 4. 1 vezes 4, 4, para 4, nada, baixo 6. 1 vezes 4, 4 para 6, 2, baixo 2, né? 5 vezes 4, 20, para 22 sobra 2. Então, isso quer dizer que I elevado a 462 é a mesma coisa que I ao quadrado, que esse vocês têm que saber, né? Que é menos 1. Achamos a resposta. E o último é I elevado a 73, tá? Então, a gente vai pegar 73, dividir por 4, tá? E aí, ó, 1 vezes 4, 4, para 7, 3, abaixo, o outro 3, tá certo? E aí, 8 vezes 4 dá 32. 32 para 33, 1. Isso quer dizer que I elevado a 73 é a mesma coisa que I elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a resposta aqui é I, tá certo? E aí, meninos, a gente vai para a parte de equação da reta. Faltou só o Ozinho aqui de equação, certo? E aí, ó, a equação da reta, ela tem sua forma matriz desse jeito. Y é igual a M vezes X mais N. Quem é M e quem é N, professor? M é o coeficiente angular. Ele vai indicar a declividade da reta, tá? Vamos supor que a gente tem aqui as retinhas, tá bom? Se M for positivo, então a reta vai ser assim, crescente. Se M for negativo, então a reta é assim, decrescente, tá? E aqui, N é o coeficiente linear, que indica o ponto onde a reta, né, toca no eixo Y, tá? Digitei até errado. Vamos supor que a gente tem uma reta, assim, e ela toca aqui, ó, em 3 de Y. Isso quer dizer que o coeficiente linear vai ser 3, tá certo? Entenderam mais ou menos? Se... Meu Deus, que caneta difícil! Se a reta passa em 3 de Y, então o N aqui vai ser 3, tá bom? E aí, deixa eu apagar isso. O coeficiente linear é fácil, é só olhar onde é que está passando na reta. Porém, o coeficiente angular tem toda uma fórmula, tá? Para saber quem é ele. Então, ó, fórmula do coeficiente angular vai ser M igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Sempre vão ser dados dois pontos. Ou os dois pontos explícitos, tá? Ou a gente dá aqui a reta e vocês vão olhar os dois pontos. Por exemplo, toca aqui e toca aqui. Então, os dois pontos são tal e tal, tá? E aí, pessoal, a fórmula é essa aqui, tá certo? E aí temos mais um exemplo, ó. Nesse aqui, os dois pontos foram dados explicitamente, tá certo? E aí ele quer saber qual é a equação da reta que passa pelos pontos 4, e menos 1, e 2 e menos 3. Então, bora lá fazer essa. Foram dados esses dois pontos, né, para descobrir a equação da reta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a equação da reta é essa. Tá? E aí a gente tem que descobrir o valor de M, tá certo, pessoal? E aí a gente vai para aquela formulazinha que diz que M é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E quem é x2, quem é x1, quem é y2, quem é y1? Ó, pega aqui o primeiro ponto, x1, y1. Segundo ponto, x2, y2. Tá certo? E aí agora é só substituir, tá? E aí, ó, y2 menos 3, menos aqui, menos, ó, menos 1. Então, ó,
nada de engolir o menos 1. A gente tem o menos da fórmula e o menos do número, tá? Então, bota aqui entre parênteses, tá certo? E aí, x2, que é 2, menos da fórmula, x1, que é 4, tá? Então, a gente vai fazer esse jogo de sinal. Vai ficar menos 3, menos por menos, mais 1. E aqui, ó, sinais diferentes subtraídos ao final do maior. O maior é menos 4 menos 2, 2. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2 dividido por menos 2. Menos por menos mais, 2 dividido por 2, 1. Então, a gente sabe que m é igual a 1, tá certo? Então, ó, y, vamos pegar aqui esse primeiro ponto, tá certo? E aí, pessoal, o que é que acontece? Essa forma aqui é a da equação reduzida, mas tem a da equação geral, tá certo? E aí, eu vou escrever aqui para vocês, ó, é essa. Tá? E aí, esse x e esse y, eles ficam fixos. A gente não mexe, tá bom? E aí, ó, y menos o primeiro y, que é menos 1, vai ser igual a m, que a gente achou que é 1, vezes o x, que é fixo, menos o x aqui do ponto, que é 4, tá? Menos por menos mais, então y mais 1. 1 vezes x, 1 vezes menos 4, menos 4, tá? O y sempre fica só. Então, eu vou ter x menos 4, esse mais 1 passa subtraindo, tá? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, o y vai ser igual a 4, ou vai ser igual a x, repete o sinal, 4 mais 1, 5. Y é igual, tá aqui. Y é igual a x menos 5, tá certo? E aí a gente vai para a análise combinatória, tá certo? E a análise combinatória a gente tem 4 tópicos sobre isso, tá? Primeiro é o princípio da multiplicação. Pessoal, o princípio da multiplicação é ali uma mistura de possibilidades, tá certo? Então, são questões que sempre repetem um padrão, tá? Ele te dá ali um leque de possibilidades e pergunta de quantas maneiras você pode fazer isso. Tu vai para Recife, de Arco Verde para Caruaru, tu tem 2 opções de estrada. De Caruaru para Recife, tu tem 3 opções de estrada. De quantas maneiras tu pode chegar em Recife? Então, tu vai multiplicar 2 vezes 3, 6, tá? E aí, ó, tem um exemplo aqui. Um restaurante, há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. De quantas maneiras uma pessoa pode fazer uma refeição composta de uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Super difícil, né? É só pegar o 2, o 3 e o 3 e multiplicar. Simples assim. 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, a pessoa tem 18 opções de montar esse prato. Tá bom? Bem simples. E aí a gente tem permutação, tá? A permutação é mais uma ideia de mistura, tá certo? E aí, pessoal, na permutação a gente vê muito mistura de números e anagramas, tá? Que é aquela mistura de letras, tá certo? E aí, na permutação simples, temos aqui um exemplo, ó, como eu disse, mistura de números. Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números pares distintos de 3 algarismos podemos formar? E aí a gente vai responder essa, tá? Então, na questão são dados esses algarismos, 1, 2, 3, 4 e 5. E pergunta quantos números pares distintos de 3 algarismos podemos formar. Primeiro, para ser um número par, tem que terminar em um número par, tá? Por exemplo, 22 ou 30, 312, tá? Terminou em par, os outros não importam, o número vai ser par também. Então, ele diz que o número é de 3 algarismos, tá certo? E tem que ser distintos, ou seja, não pode haver repetição, não pode acontecer isso aqui, ó. Tem que ser um número de cada vez, tá? Não pode acontecer de ser 313, tá? Porque teve repetição. E aí,
a gente começa pelo final. O final tem que ser um número par, né? Então, ó, par nós temos 2, 4 e 6. Quantas opções de número par? 3, tá certo? E aí vamos supor que a gente usou aqui o 6. Então, ele não pode mais aparecer, a gente risca. A gente fazendo aqui o final, pode ter qualquer número aqui nessas outras duas casinhas. E aí o 6 já foi, né? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades aqui. E aí vamos supor que eu usei o 3, tá? Eu não posso repetir, por isso que eu cortei. E aí sobraram quantas para essa do meio? 1, 2, 3, 4. Então, agora a gente vai multiplicar, tá certo? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60, tá? Essa é a nossa resposta. E aí vamos para o exemplo 2. Ele diz aqui, quantos são os anagramas da palavra anel? Então, como eu disse, ou vai ter uma mistura de números, ou vai ter uma mistura de palavras, um anagrama, tá? Uma mistura de letras. E aí vamos responder esse exemplo 2. E aí aqui a gente tem que descobrir quantos são os anagramas da palavra anel. Então, ó, a gente vai apenas fazer uma permutação, tá? Olhando aqui a gente vê que não tem repetição. Então, ó, permutação de 1, 2, 3, 4 letras, 4. E aí 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24, tá? Essa é a nossa resposta. E aí, pessoal, a gente tem também a permutação com repetição. O que é isso? Vamos supor que a gente tem um anagrama da palavra batata. E aí tem letras que se repetem, né? O T se repete, o A se repete. Então, isso aí vai se encaixar em permutação com repetição. Vocês podem ver aqui que em anel, nenhuma letra se repete, tá? E, por exemplo, aqui em batata, né? Temos letras repetindo. E aí tem uma fórmula para permutação com repetição. Aqui em cima é o número total, tá? De letras. Por exemplo, batata são 6. E aqui a gente divide, isso é fatorial, viu? Esse sinalzinho aqui é de fatorial, não esqueça, pelo amor de Deus. E a gente divide esse de cima por os números de repetições. Por exemplo, aqui o A se repete 3 vezes, então a gente bota um 3 fatorial aqui embaixo dividindo. O T se repete 2 vezes, a gente bota um 2 fatorial aqui dividindo também. Sabendo disso, vamos resolver esse exemplo aqui. E aí nós temos a palavra batata. Tá? Então, a gente vai começar fazendo uma permutação normal, né? Ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Porém, vocês podem ver que tem repetição, tá? Então, vamos começar. O B não se repete, o A se repete 3 vezes. Então, eu vou botar aqui um 3 fatorial dividindo. E o A... Não, o A ele se repete 3 vezes. E o T se repete 2 vezes. Então, a gente vai botar um fatorial de 2 aqui. E agora a gente resolve. Esse 6 a gente desenvolve até o mais próximo, que é 3, para cancelar, né? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, sobre 3. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1, tá? Esse 3 aqui a gente simplifica. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai dar 120, tá? E 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 2, 60. E aí, pessoal, a gente tem a combinação. Combinação é a formação de grupos. Até então, a gente não estava trabalhando com formação de grupos, tá? Mas quando entra em combinação e arranjo, aí a gente começa com essa parte de formar grupos. E aí ela consiste na formação de grupos, onde a ordem dos elementos não interfere no resultado. Ou seja, tanto faz se um vai vir primeiro ou se ele vai deixar para vir depois, se vai vir no meio, tá? A ordem não interfere ali no resultado. Tanto faz quem vem primeiro, quem vem depois, o importante é estar ali, tá bom? E a fórmula é essa que vocês estão vendo, tá certo? Onde o N é o total de elementos e o P é o número de elementos do grupo, tá? Vamos supor que eu tenha um grupo de 10 pessoas e eu quero formar uma comissão de 3 pessoas. Então, ó, o total é 10 e as comissões dos pequenos grupos são de 3 pessoas, tá?
Então, o P vai ser 3, o N vai ser 10. E aí tem um exemplo. Quantas equipes de vôlei podemos escalar tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição? Ó, o enunciado já deixou bem claro que a posição não interessa, tá? Então, por aí a gente já sabe que é combinação, tá certo? E aí, bora fazer essa questão. E aí a gente sabe que a fórmula da combinação é essa. E ele diz que, pergunta quantas equipes de vôlei podemos escalar tendo à disposição 10 meninas, tá certo? Então, pessoal, o N, que é o total, vai ser 10, né? Tem 10 para escolher. E o P, que é o número de elementos dos grupos, são 6, porque uma equipe de vôlei tem 6 jogadores. Então, agora a gente só substitui aqui, ó. N é 10, P vai ser 6, e aqui, ó, 10 menos 6 e o fatorial, tá? Então, ó, 10 fatorial, 6 fatorial, 10 menos 6, 4. O que é que a gente vai fazer? Desenvolver o 10 até o mais próximo, que é 6, para simplificar, tá? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial, sobre 6 fatorial, e esse 4 a gente desenvolve também. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E a gente cancela esse 6, fazemos toda essa multiplicação aqui, que vai dar 5.040, tá? Vou continuar aqui embaixo. E a gente faz essa aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. E aí, 5.040 dividido por 24, que vai dar 210. Então, essas são as nossas possibilidades. E aí, pessoas, a gente tem arranjo, tá? O arranjo é bem parecido com a combinação. A diferença é que no arranjo, a ordem dos elementos interfere no resultado, tá? Eu sempre dou o exemplo dos números, tá certo? Vamos supor que eu tenho os algarismos 1 e 2, tá? E aí eu vou formar números. Se o 1 vem primeiro e o 2 depois, eu tenho 12. Mas e se eu trocar e botar o 2 na frente e 1 atrás? A ordem interferiu no resultado, né? Eu já vou ter 21, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de arranjo, tá certo? Onde a ordem aqui interfere e muito no resultado, tá certo? E aí, pessoal, N igual em combinação é o total de elementos e P é o número de elementos do grupo, tá? E aí, ó, um exemplo. Para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, candidatam-se 8 pessoas. De quantas maneiras poderão ser escolhidos presidente e vice? Professor, a ordem importa, né? Se o mais votado, o primeiro, ele for para o segundo, ele não vai ser mais presidente, ele vai ser vice, né? Então aí tem uma alteração por conta da ordem, tá certo? E aí a gente sabe que é arranjo. Então, sabendo disso, vamos resolver esse exemplo. E aí, essa é a fórmula de arranjo, tá? E ele diz que na empresa candidataram-se 8 pessoas aos cargos de presidente e vice. Então, o total, que é N, vai ser 8. São 2 cargos, né? Então, os grupos serão de 2. E agora a gente só substitui, ó. N é 8 e aqui 8 menos 2 fatorial. 8 menos 2 dá 6. E aí a gente desenvolve esse 8 até 6 para poder cancelar, né? Simplificar. 8 vezes 7 vezes 6 e o 6. Ó, cancelei o 6 e o 6, ficou só 8 vezes 7, tá? E 8 vezes 7, 56. Essa é a nossa resposta. Pessoal, e agora eu trouxe para vocês esse resumo, porque vocês vão chegar numa prova e vai ter lá a questão, e vocês têm que se virar para saber se vai usar permutação, se vai usar arranjo, se vai usar combinação, certo? E aí eu gosto muito desse mapa, porque ele dá um exemplificado bem legal. Primeira pergunta que vocês vão fazer: tá formando grupos? Se não forma grupos, só mistura, então é permutação, tá? Se forma grupos, está dizendo quantos grupos de 3 pessoas com 10 elementos eu posso formar, tá? Está formando grupos. Então, a gente vai para a segunda pergunta. A ordem importa? Se você perceber que mudando ali a ordem, mudou o resultado, se sim, né? Se a ordem importa, aí vocês vão usar arranjo.
Se a ordem não importar, se você misturou ali e deu tudo no mesmo, então a resposta é não, vocês vão usar a fórmula de combinação, tá certo? Então, anotem isso, vocês vão precisar, tá certo? Porque nas questões eu não coloquei o nome, eu só botei a questão lá. E vocês vão ter que identificar se é arranjo, se é combinação, se é permutação, tá? E aí vamos para o próximo assunto. Probabilidade. Amo esse assunto. Probabilidade consiste na possibilidade de um evento ocorrer. Qual a possibilidade de eu jogar um dado e sair o número 2, tá? Então, a gente vai fazer ali uma questãozinha de probabilidade, tá? E a fórmula é essa aqui. Onde o número que está em cima é o número de resultados favoráveis. É aquilo que a gente quer que aconteça. Como eu usei no exemplo, qual a probabilidade de eu jogar um dado e sair o número 2? Então, o 2 é o número de resultados que eu quero que aconteça, que é só 1. Então, no caso ali em cima, eu ia botar 1. E o NU é o número de resultados possíveis. É ali nosso leque de possibilidades, o que a gente quer e o que a gente não quer, tá? Então, na jogada de um dado, o dado vai de 1 a 6, né? Então, nós podemos ter 6 resultados. Então, aqui seria 6, tá? Mas eu só quero 2. Então, o 2 só tem 1, né? Só tem um número 2. Então, aqui em cima seria 1. E ficar 1 sobre 6. Tá certo? E aí, eu trouxe um exemplo. Uma caixa tem 10 bolas. 7 pretas, 2 brancas e 1 vermelha. Qual a probabilidade de, retirando-se uma bola ao acaso, sair uma bola branca? Vamos resolver ela. E aí, pessoal, a gente tem aqui dizendo que tem 10 bolas, tá? Dentre essas 10, 7 são pretas, 2 são brancas e 1 é vermelha. E ele quer saber qual a probabilidade de pegar uma bola e sair uma bola branca, tá? E a gente vai para a fórmula, né? Probabilidade é igual a NA sobre NU. Onde aqui é o número de resultados possíveis, ou seja, todo o nosso acervo de possibilidades, e aqui em cima é o que a gente quer que aconteça, tá? Então, o total aqui vai ser 10, né? Tem 10 bolas na caixa, e a gente quer que saia, a questão quer que saia uma bola branca. Então, nós temos 2 bolas brancas, tá? E aí, 2 dividido por 10 dá 0,2, tá certo? Pessoal, geralmente, quase sempre, probabilidade vem em porcentagem. Caso a questão não queira, vocês vão ver lá nas alternativas. Então, mas eu quero que seja porcentagem. Então, vocês têm que transformar multiplicando por 100. Então, 0,2 vezes 100 vai dar 20%, que é a probabilidade de sair uma bola branca. E aí temos o exemplo 2. Num grupo de 60 pessoas, 10 são brasileiras, 5 são italianas e as demais são argentinas. Escolhido ao acaso um elemento, qual a probabilidade dele ser argentino, tá? Vamos resolver mais essa. E aí, pessoal, ele diz aqui nessa questão que é um grupo, né, de 60 pessoas, onde 10 são brasileiras, então B, tá? 5 são italianas e o resto são argentinos. E esse resto é quanto? 10 mais 5, 15, né? 15, certo? Pessoas aqui de outras nacionalidades. Então, a gente vai fazer 60 menos 15. Vai dar 45, que é o que sobrou. O que sobrou são os argentinos, tá? Então, a gente sabe que tem 45 argentinos, né? Argentina demais, meu Deus. E aí, ele quer saber qual a probabilidade de escolher uma pessoa ele ser argentino, tá? Então, vamos lá para a fórmula, pessoal. A fórmula é essa aqui, ó. P é igual a NA sobre NU. NU é o nosso total de possibilidades, que é 60, né? A gente tem 60 pessoas no total. E NA é o que a questão quer que aconteça. Então, a questão está perguntando, né, qual a possibilidade de serem os argentinos. Então, vai ser 45, tá? E aí, pessoal,
45 dividido por 60 vai dar 0,75, que a gente vai transformar em porcentagem, multiplicando por 100. 0,75 vezes 100 vai dar 75%, tá? Essa é a nossa resposta. E aí, pessoal, a gente vai para a parte de função afim ou função do primeiro grau, tá bom? E aí a definição é essa, ó. Chama-se de função afim qualquer função dada por uma lei na forma ax mais b. Geralmente ela vem assim, ó, y ou f de x é igual a 3x mais 5. Eita, que ficou muito lindo esse escrito, tá? Onde a é o coeficiente de x, tá? É o termo que está acompanhando o x. E b é o termo constante, é aquele sozinho que não tem o x junto. E aí temos um exemplo claro, lógico. Um técnico agrícola recebe mensalmente um salário fixo de R$500, tá? Mais R$20 por hora extra trabalhada. Quanto recebeu esse técnico no mês em que fez 15 horas extras? Vamos responder essa. E aí, ó, nossa questão, ela diz que, primeiramente, essa é a fórmula matriz, tá? Pra vocês não esquecerem. Aqui é a parte variável, aqui é a parte fixa, tá certo? E aí ele diz que o técnico recebe mensalmente um salário fixo, parte fixa, de R$500 por mês. E mais R$20 por hora extra, tá? Então, a parte variável, né? 20 por hora extra, que seria o x. E aí, vamos montar nossa função, que vai ficar desse jeito. F de x é igual a 20x mais 500. E aí, ele quer saber quanto recebeu um técnico que, por mês, no mês ele fez 15 horas extras, tá bom? E aí, o nosso x é a quantidade de horas extras, tá bom? Então, no lugar de x, o x aqui, eu vou até colocar, x vai ser 15. E o f de x aqui é o salário do cidadão, certo? E aí, pessoal, a gente vai ter o f de x igual a 20 vezes 15 mais 500, tá certo? E aí, 20 vezes 15 vai dar 300, tá certo? Mais 500. 300 mais 500 vai dar 800. Então, o salário dele foi de R$800. E aí, pessoal, a gente vai para o nosso último assunto, que é função quadrática ou função do segundo grau, tá certo? E aí, ó, a função quadrática ela aparece sob essa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde A determina a concavidade da parábola. Deixa eu escrever aqui, tá certo? Temos lá a reta. E aí, se A for positivo, essa parábola ela vai ser assim, tá bom? Se A for negativo, a parábola vai ser assim. A positivo, A negativo, tá? B indica em qual local da parábola toca o eixo Y. Como assim, professora? Desse jeito. Meu Deus, que torto, mas vai torto mesmo. Vamos supor que o B é maior que zero, então isso quer dizer que vai tocar aqui no eixo que está descendo. E se B for menor que zero, vai tocar no eixo que está subindo, tá? Desse jeito. E o C, ele indica onde a parábola cruza o eixo Y. Vou usar isso aqui, ó. Vamos supor que passou aqui em Y 1. Então, o C aqui na equação vai ser 1, tá? Porque passou em 1 de Y, tá certo? E aí temos um exemplo. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz. Temos um exemplo. A soma das raízes da seguinte equação do segundo grau, x ao quadrado mais 3x menos 10, é. Não se iludam pensando que a equação do segundo grau vai vir uma questãozinha para apenas vocês substituírem x, tá? E acharem y. De jeito maneira. Vai vir umas questões desse tipo aqui que a gente vai responder agora, tá bom?
Então, pessoal, a gente tem que descobrir, né, primeiramente as raízes dessa equação. E a gente vai para o nosso querido delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Creio que nessa altura do campeonato vocês já sabem quem é A, quem é B, quem é C, tá? Por isso eu não vou exemplificar. Isso é a mesma coisa que ensinar menino que tá andando a engatinhar, né? E aí, a gente vai ter que b ao quadrado, né? B é 3, então 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 10, tá? E aí, ó, 3 ao quadrado, 9, menos por menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Delta vai ser igual a 49. E aí, a gente vai agora para a fórmula do x, tá? E aí, ó, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. B é 3, tá? Então, a gente tem x igual a menos 3 mais ou menos raiz de delta, que é 49, sobre 2 vezes a é 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. E aí, a gente puxa aqui, ó, x', a gente vai usar o mais. Então, menos 3 mais raiz de 49, 7, dividido por 2. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, que é positivo. 7 menos 3, 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E a gente vem para o x duas linhas, que a gente vai usar o menos, tá? Então, menos 3 menos raiz de 49, que é 7, dividido por 2. E aí, ó, sinais iguais. Soma, né? Repete o sinal. 3 e 7, 10 dividido por 2. Mais por menos, menos. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a gente sabe quem são as duas raízes daquela equação. E ele está pedindo a soma das duas. Então, a gente vai fazer, vou fazer até de outra cor. Vai fazer 2 mais menos 5. Mais por menos, menos, então fica 2 menos 5. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, que é negativo. 5 menos 2, menos 3. Essa é a nossa resposta. E aí, meninos, terminada a nossa revisão. Desejo a vocês bons estudos e uma boa prova. Arrasem. Tirem uma notinha bem linda lá, tá certo? Qualquer dúvida, vocês dêem um grito lá no meu WhatsApp. E um cheiro para todos.